E outro motivo muito forte e presente na vida de muitas pessoas que está impedindo o batismo com o Espírito Santo, que nós vamos tratar aqui agora, que eu falei na semana passada que mais de 90% ou 90% da igreja carrega isso, é uma coisa chamada mágoa. Quem carrega mágoa, ressentimento, não pode ser batizado com o Espírito Santo. E muitas pessoas carregam uma mágoa por causa de um relacionamento que deu errado. E aí houve uma briga, houve uma confusão, houve uma traição, seja o que for, e a pessoa carrega uma mágoa. Muitas pessoas carregam uma mágoa por causa de um problema familiar, um problema com o irmão, um problema com o pai, com a mãe, com o filho, com uma filha, com um neto, e aconteceu uma confusão e a pessoa guardou aquela coisinha ali no coração. Muitas pessoas carregam uma mágoa por causa de um problema no local de trabalho, um gerente que chamou a atenção, um encarregado que xingou, o patrão que mandou embora, seja qual for o problema que aconteceu no local de trabalho, a pessoa guardou aquilo. E tem muito crente assim, muito crente assim. Eu atendo com muita alegria todas as pessoas que desejam orientação bíblica, chegam, me procuram, e eu atendo. E em 90% dos casos eu identifico que tem uma mágoa no coração daquelas pessoas. E onde tem mágoa, a presença de Deus não vai habitar. Bispo Paulo, mas é muito fácil falar, porque só eu sei o que eu vivi, o que eu passei. É claro que é só você que sabe, mas ninguém sabe o que você viveu, o que você passou. Agora, que é indiscutível o fato de que se você guarda isso no seu coração, você não vai ter o batismo com o Espírito Santo, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. E é interessante que essa questão da mágoa, do ressentimento, é algo tão presente na vida das pessoas que Cristo Jesus fez questão de tratar sobre isso na oração do Pai Nosso, que é o modelo de oração que ele ensinou. E que todo mundo aqui faz, e que todo mundo aprendeu aqui até quando era criança. Cristo Jesus ensinou: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra. O pão nosso nos dai hoje. Qual que é essa parte? Fala de novo. Perdoai. Está aqui em Mateus 6,12 aqui, ó. Pode ler aqui na tela, ó. Lê aqui para mim, vai. E perdoa as nossas dívidas, assim, do mesmo jeito, na mesma proporção, que eu perdoo, como eu perdoo os meus devedores. Perdoa, Senhor, os meus erros, assim como eu perdoo os erros dos outros comigo. Então, olha que importante essa questão do perdão, de não deixar a mágoa ficar no coração. Olha que importante, porque Deus só vai me perdoar do mesmo jeito que eu perdoo quem me fez mal. Seja quem for e seja por qual motivo for. E se eu não perdoo aqui na terra o ser humano, Deus não me perdoa nos céus. E se Deus não me perdoa, como que Deus vai me conceder algo tão maravilhoso que é a presença dEle em minha vida?
Como? Eu vou dar um exemplo simples para você. Imagina aquela pessoa aí agora que você ainda não conseguiu perdoar. Só você. Pensa aí, pensa nela aí. Pensa aí. Você não conseguiu perdoar. Você entregaria a chave da sua casa, a sua senha do banco, suas coisas pessoais, chamaria essa pessoa para morar junto com você e fazer parte da sua vida? Hã? Se você não chama alguém para fazer parte da sua vida, por que Deus te chamaria para fazer parte da vida dele, do reino dele? Não vai. Não vai. Então tem muito crente na igreja, crente mesmo. Pessoas que, tirando essa questão aí da mágoa, do ressentimento, ela faz tudo do jeito que Deus ensina, tudo certinho. Tirando essa questão, ela faz tudo certinho. E ela diz, por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Por quê? E hoje Deus está respondendo para você. É por causa desse ressentimento que você ainda não conseguiu tirar do seu coração. Olha o que Cristo Jesus vai falar a respeito disso. Vai comigo em Mateus capítulo 5, versículo 38, por favor. Mateus 5, 38. Olha o que Cristo Jesus vai nos ensinar. Vocês ouviram o que foi dito. Jesus está citando a lei de Moisés, o Antigo Testamento. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente, porque essa era a forma de viver das pessoas antigamente. Alguém te furou um olho, você furava um olho dele. 2, meu Deus. Alguém te quebrou um dente, você quebrava o dente dele. Então Jesus está lembrando do que foi dito na lei. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Continua comigo. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. É claro que aqui Cristo está usando uma linguagem figurada. Pode até acontecer de, numa situação, ser real isso aqui, um tapa mesmo no rosto. Mas o que Cristo quer ensinar aqui é o seguinte: se alguém lhe feriu de alguma forma, não se afaste, não queira se vingar, não guarde o mal contra esta pessoa. Cristo está dizendo, não veja esta pessoa com maus olhos. Ofereça também a outra face, em outras palavras. Esteja pronto, até mesmo para ser ferido novamente. Porque se você guarda aquilo dentro de você, não, fulano fez isso comigo, fulano tem que morrer. Fulano não presta, ele vai pagar por isso, ele vai pagar. Ai, tudo bem, olha o que você está desejando, que ele morra e que ele pague. Isso é o que você pensa a respeito dele, porque ele te feriu, ele te ofendeu, ele criou uma dívida para com você. Então, do mesmo jeito que você pensa para com ele, Deus vai pensar para com você. E aí eu pergunto para você assim, será que alguém te machuca mais com as atitudes que ele tem contra você? Ou será que você machuca mais a Deus
com os erros que você comete mediante os ensinamentos que Deus nos entregou. Eu garanto para você que a nossa dívida aqui, ó, na vertical, é muito maior do que as dívidas que as pessoas têm para conosco na horizontal. E Cristo Jesus vai continuar, versículo 40. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Bispo Paulo, então, quer dizer que eu não posso lutar pelos meus direitos? Não é isso que Cristo está ensinando. Cristo está ensinando que você não deve guardar nada no coração. Que você não deve deixar aquele tipo de ressentimento ruim ficar aqui, ó. Versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, faça o quê? Caminhe duas. Finge que nada está acontecendo. Olhe para aquela pessoa como quem não entende o porquê ela está agindo assim. Diferente da maneira que talvez nós temos olhado. Como se aquela pessoa fosse um mau caráter, como se aquela pessoa não prestasse. Não, olhe como quem não entende por que ela está agindo assim. Porque quando você olha desta forma, você blinda, você bloqueia o seu coração contra qualquer tipo de sentimento ruim. E o versículo 42 diz assim: dê a quem pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Não volte as costas a quem quer se aproximar de você. Porque se você dá as costas para quem te fez mal, Deus também dá as costas para você. De tudo que a Bíblia ensina, talvez uma das coisas ou a mais difícil seja essa. Você perdoar e tirar do seu coração todo tipo de mágoa que alguém tenha causado em você. Mas é fundamental esse passo. Senão você nunca vai ter o batismo com o Espírito Santo. E Cristo Jesus deu exemplo para nós de perdão. Cristo Jesus deu exemplo para nós de não guardar mágoa no coração, mesmo tendo vivido coisas terríveis. Terríveis. Vamos ver o que Cristo Jesus fez quando viveu coisas terríveis. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Olha o que a Bíblia Sagrada diz sobre Cristo Jesus. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento o quê? Injusto. Olha que interessante. Deus se agrada de mim quando ele olha para mim, está vendo que eu estou sendo espancado, está vendo que a atitude dos outros para comigo está sendo horrível, mas pelo fato de eu estar consciente da vontade de Deus, então eu suporto com paciência todo aquele tratamento injusto que eu estou recebendo de alguém ou de várias pessoas.
Aí que Deus se agrada de mim. Hoje em dia, infelizmente, a religião tem ensinado diferente. A religião tem ensinado para as pessoas que Deus se agrada dela quando ela faz um sacrifício, que Deus se agrada dela quando ela dá alguma coisa. Não, isso não está escrito na Bíblia. Está escrito que Deus se agrada de você quando você, por estar consciente do que Deus quer, você suporta com paciência o tratamento injusto. E eu te faço uma pergunta agora, assim, ó, não responda para mim, é só para você refletir. Você tem suportado com paciência o tratamento injusto que você tem recebido por aí? Na sua vida sentimental, na sua família, no seu trabalho, na sua vida profissional, na escola, na vizinhança. Você tem suportado com paciência? Você está consciente da vontade de Deus? Porque nós estamos aqui todo domingo aprendendo sobre a salvação. Nós queremos ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu não sei quando eu vou partir dessa terra, eu não sei quando Cristo Jesus vai vir. Tudo indica que a vinda de Cristo está muito próxima. Os países estão se movimentando para uma guerra. Quem assiste jornal aqui tem visto isso. Os países já estão declarando que estão se fortalecendo, porque estão enxergando como inevitável uma guerra mundial dentro dos próximos 5 anos. Nós sabemos que o mundo hoje não suporta uma guerra mundial como tivemos 2 já. Porque no passado, nem mundial foi. Porque nem todos os países participaram. Mas hoje nós estamos falando de uma guerra nuclear, onde se dois países se confrontarem, o planeta Terra deixa de existir. Então, preste atenção aqui, faça uma reflexão comigo. Não tem como acontecer uma guerra mundial hoje sem a intervenção de alguém para que essa guerra não prossiga, a fim de que o planeta não deixe de existir. E a Bíblia Sagrada fala exatamente sobre esse personagem, que vai promover uma falsa paz. Ele vai conseguir articular para que esta guerra não prossiga, a fim de que o planeta não seja destruído. E esse personagem é o que a Bíblia chama de anticristo. Aquele que é o contrário de Cristo, o maligno. E nós aprendemos que quando isso acontecer, iniciaremos os 7 anos do fim. Então Cristo Jesus vem. Então eu enxergo a vinda de Cristo Jesus muito próxima. E a pergunta é, como que eu acho que eu vou para o céu enquanto eu estiver guardando mágoa e ressentimento em meu coração? Não tem como. Porque se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Se eu não tenho o batismo com o Espírito Santo, eu não tenho garantia nenhuma da salvação. Eu posso até ser salvo? Posso, mas se tiver mágoa no coração, eu garanto para você aqui agora, com fundamentação bíblica, você não é salvo, eu não sou salvo. E por que eu não sou, bispo Paulo? Porque Cristo só me perdoa se eu tiver perdoado. Então, se eu não perdoei, como é que Ele vai me perdoar? Ele não vai me perdoar, e se Ele não me perdoa, não sou salvo. Está vendo a importância disso que nós estamos tratando aqui hoje? A preciosidade desse assunto?
Então nós devemos nos atentar para isso, pessoal. Eu sei que talvez você tenha sofrido, tem gente aqui, que talvez tenha sofrido um golpe, e esse golpe acabou com a sua vida. Talvez alguém aqui, tenha sofrido um abuso quando criança, ou até quando adulto, e isso acabou com a sua vida emocional, psicológica naquele momento. Mas o que nós estamos aprendendo aqui é que enquanto você carregar isso daí de ruim no seu coração, você não conseguir perdoar, você fica longe do perdão de Deus. E longe do perdão de Deus, você não tem o batismo com o Espírito Santo, você não tem a salvação da sua alma. E esse assunto é algo que só você pode resolver. Ninguém mais pode resolver por você. Absolutamente ninguém. Então vamos lá em Pedro. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento o quê? Injusto. Continuando, vamos lá. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Então quer dizer que se eu estou sendo castigado, afligido, porque eu fiz uma coisa errada, ruim, então não tem mérito nenhum. Pelo contrário, eu devo aprender com aquela pancada que eu estou levando. Mas, se sofrem por terem feito o quê? Por terem feito o bem, e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Diga glória a Deus. Então quer dizer que se você sempre tratou a pessoa bem, se você não deu motivo nenhum para tomar aquela pancada, se você não fez nada que pudesse criar aquele tipo de ação da pessoa contra você, e mesmo assim a pessoa age de uma forma tenebrosa, te machuca, te fere, mas porque você tem consciência dos ensinamentos de Deus, então você suporta com paciência tudo aquilo. Aí a Bíblia está dizendo que se você age assim, Deus se agrada de vocês. Versículo 21. Porque Deus os chamou para fazerem o quê? O bem. Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Então você e eu não devemos seguir os passos do bispo Paulo, do pastor fulano, do padre ciclano, da madre fulana de tal. Não. O nosso modelo é Cristo. Quando você decide entregar sua vida nas mãos de Deus, aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, então você está decidindo seguir os passos de Jesus, fazer como Jesus fez, viver como Jesus viveu. É isso que está faltando na igreja hoje. A igreja deste tempo, ela tem relativizado tudo. Quando ela quer justificar um erro dela, a pessoa da igreja, aí ela começa a citar fulano, beltrano, ciclano. Mas a Bíblia em momento nenhum mandou você imitar nenhuma dessas pessoas.
A Bíblia mandou você imitar Jesus, seguir os passos de Jesus. Então, sempre que você quiser fazer uma comparação da sua vida, da sua conduta, faça com o comportamento de Jesus. Ali você vai ter o parâmetro exato. E eu te digo, é bem provável que você vai descobrir que você não deveria agir daquele jeito, porque quando você confrontar com as atitudes de Jesus, você vai descobrir como é que você deveria estar agindo. É assim que a gente tem que direcionar a nossa vida. Então, Ele é seu exemplo, Cristo sofreu por vocês, Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Continuando. Muda para mim, por favor. Isso. Ele nunca pecou e nem enganou ninguém. Agora olha o 23. Porque assim, parando no 22, as pessoas falam, é impossível. Isso aqui é impossível. Não, isso aqui então não tem jeito. Não, realmente. Essa parte aqui, para nós, não dá. Não dá. Porque todos nós já cometemos inúmeros pecados e em muitas atitudes, talvez até inconscientes, já enganamos muitas pessoas. Quando eu digo de enganar, não leve apenas para a questão de dinheiro, questão de negócio. Eu falo em tudo. Até mesmo em contar uma mentira para alguém numa situação sentimental ou numa situação familiar, seja o que for, estou enganando. O nunca ali não cabe para nós, concorda? Então, peraí. Então, essa parte aqui eu vou ficar do seu lado agora. Estou junto com vocês. Essa parte aqui não cabe para nós. Mas, depois que conhecemos a Cristo, passamos a ter o quê? Consciência dos ensinamentos de Deus. Nosso passado, nossos pecados foram o quê? Que nós lemos agora há pouco em Isaías? Foram esquecidos, foram apagados pelo Senhor. Então, o próximo versículo aqui, o 23, aí dá para nós. Aí é onde Deus está nos ensinando aqui agora, nesta manhã. Olha o 23. Cristo não revidou quando foi o quê? Isso aqui dá para nós. Dá para seguir esses passos aqui, dá. Agora que eu tenho esse conhecimento sobre a vontade de Deus, dá para mim, não revidar quando eu for o quê? Insultado. Continuando, vamos ver se dá para nós. Nem ameaçou se vingar quando sofreu. Também dá para nós. Também dá. Hoje, eu que sou crente, você que é um crente, isso aqui dá. Não ameaçar se vingar quando sofrer. Aí Cristo. Mas deixou o seu caso nas mãos de quem? De Deus, que sempre julga com justiça. Então isso aqui é perfeito para nós. Não tem como qualquer um de nós aqui dizer, isso não dá. Isso dá. Se a gente quiser seguir os passos de Jesus, como está lá o exemplo de Jesus, isso dá. Só que a pergunta é, até este momento que chegamos aqui nesta manhã, neste culto, será que estávamos agindo assim? Bispo Paulo, eu acho que não. E agora? Não, e agora não. Calma. Se não estávamos assim até o momento que chegamos, não significa que não possamos fazer diferente a partir de agora. O que passou,
Passou. O que precisamos é viver em novidade de vida. Não deixe as coisas que aconteceram, que alguém fez contra você, impedir você de entrar no reino dos céus, impedir você de ser batizado com o Espírito Santo. Tem obreiro, tem pastor que não é batizado com o Espírito Santo por causa disso aqui. Porque guarda mágoa no coração, coisa que aconteceu há trocentos anos. E não estou dizendo que coisa que aconteceu agora é válido, não. O que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais antigo é a coisa, quer dizer que há mais tempo a pessoa já tinha que ter o quê? Se limpado daquilo. É por isso que a Bíblia diz que a gente pode até ficar irado, mas a gente não deve deixar o sol se pôr antes de nós nos esvaziarmos daquela ira. Porque a ira que fica ali armazenada vai se tornar em uma mágoa. Olha aqui, Efésios capítulo 4, versículo 26. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Não deixa o tempo passar, não deixa o dia virar, não vai para o travesseiro, para a cama, guardando aquela ira, porque aquela ira é bem provável que aquilo vai virar uma mágoa, aquilo vai petrificar ali dentro de você. E para tirar a ira é muito mais fácil do que tirar a mágoa. Olha lá, acalmem a ira antes que o sol se ponha. Por quê? Pois ela cria oportunidades para o diabo. Que oportunidade é essa que você acha? Que oportunidade para o diabo é essa que você acha? Que você, pelo que você está entendendo aqui? O diabo vai se aproveitar daquela ira para tornar ela em uma mágoa. E quando ele consegue tornar aquela ira em mágoa, ele impede você de ser batizado com o Espírito Santo. E tem um detalhe, hein? Se você já é batizado com o Espírito Santo e você fica irado com alguma coisa, não tem problema, a Bíblia permite você ficar irado. Mas você deixa aquela ira se tornar uma mágoa, o Espírito Santo, vai embora. Por isso que tem pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo e hoje não são mais. É uma das explicações. E tudo que o inimigo quer é que você crie oportunidades. É aquilo que nós chamamos de brecha. Ih, fulano deu uma brecha para o inimigo, É isso, criar oportunidades para o diabo é dar brecha. E aí, meu amigo, quando ele entra, ele faz uma bagunça. E a maior de todas as bagunças que ele quer causar na vida das pessoas é impedir a salvação. Para a gente finalizar aqui essa etapa da mágoa, que eu creio que Deus está falando com todo mundo aí agora, tenho certeza que o Espírito Santo está falando no coração de cada um de nós. Vamos aí em Romanos capítulo 12, vamos juntos lá, em Romanos 12. Olha o que diz. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera o quê? Do tipo que Deus considera o quê? Agradável, ou seja, do tipo que Deus se agrada. Nós vimos lá em Pedro agora, que tipo que Deus se agrada? Volta lá em Pedro comigo.
Que tipo que Deus se agrada? Acho que está no 19. No 19? Acho que é no 19, vai. 1 Pedro 2,19. Olha lá. Qual que é o tipo que Deus se agrada? Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Isso aqui foi Pedro que falou, cheio do Espírito Santo. Aí olha como é que casa direitinho com os escritos de Paulo, porque eles estavam escrevendo inspirados por quem? Por Deus. Olha a perfeição. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Então a minha vida para Deus, o meu ser para Deus, só é agradável quando eu suporto com paciência todo tratamento injusto. Quando eu não deixo aquilo entrar no meu coração. Continuando. Estou lá no finalzinho do versículo 1. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Adorá-lo significa servi-lo. Então quer dizer que eu só vou servir a Deus de verdade, eu só vou ser um servo de Deus, se eu estiver apresentando minha vida da forma que Ele se agrada. Eu posso estar aqui no altar da igreja, eu posso estar pregando a palavra de Deus para vocês, mas se eu não apresento, se eu não entrego minha vida para o Senhor do jeito que Ele se agrada, que é suportando com paciência as injustiças e por aí vai, então eu não estou adorando a Deus de verdade. Eu estou enganando a mim mesmo. É por isso que quando perguntaram para Jesus assim, teve um rapaz que chegou e falou assim: ô mestre, são poucos os que serão salvos? Veja que ele perguntou quantidade, né? O contrário de poucos é o quê? É muitos. Então ele esperava a seguinte resposta: ou que Jesus dissesse, são muitos, ou que Jesus dissesse, são poucos. E qual que foi a resposta de Jesus? Olha lá, vamos ler aqui em Lucas 13, 23. Lucas 13, 23. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu. O que o Senhor respondeu no 24? O que o Senhor respondeu? Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quer dizer que quando eu estou carregando muita coisa, eu não passo na porta. Para mim passar, eu tenho que ir tirando todo tipo de bagagem extra, todo tipo de peso. Eu tenho que estar fininho para entrar na porta estreita. E como que eu vou estar fininho se eu estou cheio do peso da mágoa, do ressentimento, das injustiças e por aí vai? Veja que Jesus não disse nem que são muitos, nem que são poucos. Ele falou: esforce. Como quem diz: olha, meu filho, o negócio é individual, não tem como eu te dar aqui um número. Não tem como fazer aqui a conta agora, porque cada um vai ir decidindo no seu dia a dia. Cada um vai ir trabalhando pela salvação no seu dia a dia. Hoje você pode estar aqui com seu coração limpinho, por exemplo, mas pode ser que ainda hoje ou amanhã alguém te dê uma pancada daquelas, mas daquelas, para gerar uma grande mágoa no seu coração, e pode ser que amanhã você termine o dia com um coração pesado, cheio de rancor, cheio de mágoa, inchado.
Então hoje o Senhor está ensinando para mim e para você, não deixe isso te atrapalhar mais. Suporte com paciência a injustiça. Saiba qual é a vontade de Deus. Voltando lá em Romanos, essa é a verdadeira forma de quê? De adorá-lo, de adorar a Deus. E o versículo 2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Por que Deus está dizendo para não imitar? Porque qual é o comportamento e o costume desse mundo? Alguém te deu uma pesada? Passe o carro em cima dele. E sempre tem alguém para dizer, deixa de ser trouxa, fulano. Sempre tem. Pode ver que quando alguém cria uma situação contra você, é impressionante como que já encosta um ou dois aqui. Não, você não vai deixar isso ficar assim não, né? E eu estou com você, viu? Eu vi tudo que ele fez, eu estou com você. A pessoa incentiva, como diz, eu estou com você, pode entrar na briga que nós vamos brigar junto, entra logo. Então a Bíblia está dizendo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de quê? De pensar. Tudo que nós estamos ouvindo aqui hoje é Deus trabalhando para mudar a nossa forma de pensar. Então, deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós? A salvação da nossa alma. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Porque lá em João 3,16, que é a máxima bíblica, ele diz isso. Que Deus amou ao mundo de tal forma porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós? Que nós tenhamos a vida eterna, a salvação da nossa alma. Só que se a gente continuar pensando como o mundo pensa, nos comportando como o mundo se comporta, infelizmente, a gente não vai chegar lá. Certa vez Pedro virou para Cristo e perguntou assim, ô mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Por que será que ele estava perguntando se era 7? É bem provável que já tinha chegado naquele número, estava chegando, né? Ele já estava, está chegando a hora de eu revidar. Olha lá, Mateus 18, 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? 22. Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tem gente que já começa, deixa eu lembrar aqui, fulano, meu filho. Já está na metade já. O que Jesus quis dar para nós aqui não foi um número específico. 490 vezes, não foi isso que ele quis dizer. A Bíblia por si só se explica. E o maior número de vingança que a Bíblia fala tem a ver com Tubal, Caim, filho de Caim, neto de Caim. Que ele diz o seguinte, que quando Deus colocou a marca sobre Caim, quem matasse Caim seria vingado 7 vezes.
Aí este homem, Tubal-Caim, se eu não me engano, filho ou neto de Caim, eu não tenho certeza. Ele vai matar 2 homens, se eu não me engano. Ele vai colocar ali para a gente confirmar o texto. E ele vai dizer assim: se alguém matar Tubal-Caim, que seja vingado 70 vezes 7 vezes. Então, o maior número de vingança que a Bíblia cita, 70 vezes 7. Então, quando Pedro perguntou quantas vezes devo perdoar quem peca contra mim, 7 vezes? Não, Jesus fala, não, 70 vezes 7. Em outras palavras, o maior número de vinganças que alguém disse, eu digo para você que tem que ser o maior número de perdão. Em outras palavras, todas as vezes que alguém pecar contra você, você deve perdoar. Gênesis 4, 24. Aqui, ó, Gênesis 22, 23. Aí eu falei Tubal-Caim, mas não é Tubal-Caim não, ó. É Lameque, perdão. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. É uma pessoa só, eu falei 2, mas é uma pessoa só, perdão. Porque na hora que a gente lê ali dá a impressão que é 2, mas é uma só. Lá. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim, é Gênesis 4, 24 agora. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado. Aqui está errado, aqui, ó. Muda a versão, olha, que aqui está 77 vezes, mas não é não. Se você pegar outras Bíblias, vai ver. Muda aqui, ó. Pode mudar a versão. Olha lá. Estou aqui numa versão de Bíblia um pouco mais antiga, que a revista é atualizada. Ó, 7 vezes se tomará vingança de Caim, ou seja, aquilo que foi falado sobre Caim. Agora, porém, a meu respeito, se alguém me matar, será vingado quantas vezes? 70 vezes 7. Daqui saiu 70 vezes 7. Então, peraí. Pedro falou, eu devo perdoar 7 vezes? Cristo disse, não. Você deve perdoar. Cadê? 70 vezes 7. Hã? Ah, fala 2 então? Ah, então não estava errado não. Então, na King James fala assim? É por isso que é importante a gente ter várias Bíblias, né? Vamos ver ali, ó, essa aqui é atualizada, né? Vamos ver, volta aí lá no Gênesis. Volta no Gênesis. É verdade, olha lá, ó. 4:23, olha lá. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara. Ponto e vírgula, encerrou. E uma criança porque me ofendeu. Realmente são 2 pessoas, ó. Eu tinha dito aqui antes que eram 2, na que a gente foi ler lá, deu a entender que era uma só. Mas são 2 mesmo, lá. Ele matou um homem e uma criança. Continuando, 24. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. E aqui ele está falando de vingança. E o que Pedro queria saber? Quantas vezes deveria o quê? Perdoar. E aí ele pergunta para Cristo, devo perdoar 7 vezes? E Cristo responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, nunca deixe um sentimento de vingança ficar em seu coração.
Tire a mágoa. Tire o que impede o batismo com o Espírito Santo. Tire o que impede a salvação da sua alma. Amém? Quem entendeu a mensagem? Agora só depende de você limpar o seu coração e ter a presença de Deus em sua vida, ter o seu nome escrito no livro da vida eterna, ou continuar vivendo uma fantasia, uma religião que não está te aproximando de Deus. Amém?